Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que tinha acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos hoje celebrando esta segunda-feira, desta oitava da Páscoa, nestes dias, dia pascal. E o grande anúncio que hoje nós acolhemos está na boca do próprio Jesus, não é? Alegrai-vos. Esta é a certeza. A nossa fé se alegra, nossa vida se alegra, porque o nosso Deus ressuscitou. Este é o anúncio que fazemos. Nós que somos cristãos, temos que viver a nossa vida centralizado nesta certeza. Não é uma dúvida, não é de fato, será que, como ouvimos, não, mas o Senhor ressuscitou. E aqui é bonito como no tempo da Páscoa, durante esses 50 dias, nós vamos rezando tanto as aparições de Jesus no Evangelho, não é? Quanto nos textos da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. E nesses primeiros dias da Páscoa, nós vamos contemplar nos textos da primeira leitura sempre uma experiência de fé a partir de uma certeza do que Jesus é e do que Jesus foi. Não é uma experiência histórica de contar aquilo que ouviram dizer de Jesus, não. Os apóstolos vão testemunhando isso, sobretudo nestes primeiros dias, Pedro. Pedro vai testemunhar mesmo esta fé, dizer sobre Jesus, é fato aquilo que Pedro diz. Não é uma história contada por alguém, mas Pedro testemunha de fato que Jesus foi enquanto esteve com eles antes da crucificação e aquilo que Jesus é. Hoje na primeira leitura faz esta comparação, não é? Com Davi, com o patriarca Davi. Primeiro Pedro começa falando sobre Jesus, o que Jesus foi, o que Jesus fez. Andou, passou pelo mundo, foi um homem enviado por Deus, curou, salvou, libertou, perdoou muitas pessoas que viveram com ele, conviveram com Jesus, viveram o seu contato com o Cristo. Então, Jesus realizou muitos milagres, muitas graças, muitas bênçãos na vida de muita gente. E é claro, Pedro fala da ressurreição. Mas para dizer que este Jesus é vivo, é ressuscitado, cita profetas, ou no caso aí hoje da primeira leitura, Davi. Irmãos, diz Pedro, se me permite dizer com franqueza, Davi morreu e foi sepultado. Ótimo, isso é experiência humana, todos nós vamos passar por isso. A experiência da morte
do nosso sepultamento do nosso corpo terreno, mortal, finito. E o túmulo dele está entre nós até hoje, para dizer, Davi não ressuscitou. O túmulo de Davi nós sabemos, conhecemos, e está lá até hoje, com seus restos mortais, não é? Mas, vai dizer Pedro, não é isso que aconteceu com Jesus. E aqui me permitam um parêntese, não é? Quando a gente vai lá para o Evangelho então, o Evangelho de São Mateus de hoje, não é? Primeiro falando desta aparição ali de Jesus àquelas mulheres, mas olhemos o final do Evangelho primeiro. Muitos espalham boatos para dizer, aquele Jesus que nós matamos, como Pedro diz na primeira leitura, aquele Jesus que vós crucificastes, que nós matamos, como não pode estar aqui? Não é possível que isso tenha acontecido. E não podemos permitir que essa história deste Jesus, que nós enterramos, que nós colocamos o túmulo, que nós crucificamos, esteja vivo. E que essa história da ressurreição dele seja divulgada e difundida na vida das pessoas. Que vai dar mais confusão ainda. Então o que acontece? Armam mentiras, veja, envolve dinheiro aí, né? Pagaram os soldados, olha, vocês vão dizer, vai espalhar para todo lugar, que estes homens aí, os discípulos dele, aqueles que acreditavam nele, roubaram o corpo dele de noite, esconderam, para dizer que ele ressuscitou. Mas é mentira. Eles roubaram e esconderam o corpo deste Jesus. E veja que o texto termina dizendo que esse boato, esta história, esse fato, que não é um fato concreto, real e verdadeiro, mas que é um boato, palavras que se jogam ao vento, fofocas, o texto diz que é difundido até o dia de hoje. Quantos que duvidam da ressurreição do Senhor? Mesmo uma fé provada e professada do que Jesus realizou na vida das pessoas pelos apóstolos. E se você tem alguma dúvida, reze o livro dos Atos dos Apóstolos, que é as comunidades, né, o tempo da igreja, como a gente fala. Ali está muito testemunho de muitas pessoas, não é? Aparições de Jesus, aquilo que Jesus fez, ensinou, e o testemunho de muitas pessoas. Não é uma história, não é um livro que alguém escreveu ali porque alguém contou, mas é o testemunho dos próprios apóstolos, discípulos, que conviveram mesmo com Jesus, como é o caso de Pedro. Ele vai testemunhar esta fé, ele vai dizer, ressuscitou, eu o vi. Talvez você hoje esteja vivendo na sua vida, ainda nestes tempos, sobretudo que nós estamos passando, incredulidade. As mulheres, quando vão logo de manhãzinha, não é, ao túmulo de Jesus, também ficam assustadas. Mas onde está o corpo do Senhor? Onde está Jesus? Onde está o nosso Senhor? Também desconfiam, não é? Também ficam pensando, onde colocaram o nosso Senhor? Por isso que está, primeiro o anjo que aparece dizendo, não está aqui, ressuscitou. Não procurem aqui entre os mortos, ele está vivo. E esta é a nossa fé. Desceu, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Esta é a nossa fé. E hoje no Evangelho não é um anjo que vai lá às mulheres dizer a elas, olha, ele não está aqui, ressuscitou. Mas é o próprio Jesus que vai ao encontro delas, ressuscitado. Alegrai-vos, não tenham medo, sou eu. É o próprio Jesus que vai aos discípulos, que vai aos apóstolos, que vai e se coloca no meio dos apóstolos reunidos, como vamos rezar no próximo domingo, fechadas as portas por medo dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e diz, a paz esteja convosco. Sou eu. Muitas vezes, Jesus está na nossa vida dizendo, alegrai-vos, sou eu, não tenha medo. Mas a gente duvida. Eu sei que é difícil, diante de problemas, tribulações, dificuldades que nós passamos, diante da situação que a humanidade, que todos nós estamos vivendo, tem ninguém imune a tudo isso que estamos passando. Mas Jesus vem ao nosso encontro, como foi ao encontro destas mulheres hoje aí no Evangelho. Experimentemos esta graça, provemos deste Senhor,
contemplemos este Jesus vivo. A Eucaristia é a maior prova desta vida do Senhor. Ele está lá. É o Cristo que vai agindo na nossa vida, que vai tocando sobre nós, vivo e ressuscitado. E toda missa que nós participamos, por várias vezes, nós dizemos isso, Ele está no meio de nós. Nós professamos esta fé, que não pode ser só da boca, não é? E depois a gente sai da igreja, da comunidade, mas será que Deus vai agir? Será que Deus vai me curar? Será que Deus está presente na minha vida? Eu sofro tanto, eu tenho tantas cruzes, tantas dificuldades. Será que Deus vai de fato me ajudar, iluminar meu caminho para que eu resolva aquilo que eu preciso resolver na minha vida? Mas a gente acabou de dizer, Ele está no meio de nós, Ele está comigo, está no meio da comunidade. Está dizendo, não tenha medo. Nós precisamos renovar esta certeza hoje. O Senhor nos pede isso. Nos alegrar. Primeiro esta alegria pascal, esta alegria da Páscoa que nós estamos vivendo. E renovar este desejo no nosso coração, esta alegria que toma conta da nossa vida, porque sabemos que o Senhor vai agindo, vai tocando, vai nos curando, vai nos libertando, vai nos salvando. E vai, como luz da nossa vida, iluminando nosso caminho, as nossas decisões, aquilo que a gente precisa resolver, as cruzes que a gente precisa vencer, superar, levantar das nossas quedas, dos nossos fracassos, enfim. Permitir que o Senhor nos ajude a isso, ilumine a nossa vida, como luz da nossa vida, para continuarmos o caminho. Não parar lá no túmulo, ou não parar lá no caminho do Calvário, ou não parar lá na cruz, não ficar lá atrás. Veja, a Páscoa ela caminhou. O Cristo que entrou aclamado como rei, o Cristo que ceou com seus apóstolos, o Cristo que foi crucificado, o Cristo que morreu na cruz, o Cristo que foi enterrado, mas o Cristo que é vivo. Jesus fez um caminho. Mas se a gente parar lá, ou na cruz, ou na dor, ou no sofrimento, se a gente parar lá atrás, a gente não contempla esta vida nova. Não podemos parar lá. A cruz é meio de salvação, não é fim. O fim é a ressurreição, o fim é a vida nova, o fim é a graça que o Senhor nos concede, de iluminar aquilo que talvez está escuro na nossa vida. Pelo nosso desânimo, pelas nossas quedas, pelas cruzes, enfim, por situações que nós vamos vivendo. Peçamos esta graça e ouçamos este apelo do Senhor. Alegrai-vos, não tenhais medo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.